No episódio de hoje vamos falar um pouquinho sobre os projetos que estão em andamento no LabDIN, nossas formas de atuação e o que a gente pensa para o futuro. Bora lá? Olá pessoal, sou a professora Rosimere Pichler. Sou a professora Marcela Bezerra. Eu, Rosimere, sou uma mulher loira, cabelos curtos, loiros, olhos verdes e estou com uma blusa cavada de listras coloridas. Eu, Marcela, sou uma mulher loira, dos olhos verdes, cabelos médios, tenho 1,70 m e tô com uma blusa de manga com estampa geométrica escura. E esse é, inclusive, o seu podcast sobre design e inclusão do Laboratório de Design Inclusivo do campus do Agreste da Universidade Federal de Pernambuco. E o episódio de hoje está um pouquinho diferente, né? Não estamos com convidados externos hoje, Seremos né? só nós, Seremos eu só e Tuto nós. e eu. Aquela conversa boa, né, amiga? Verdade. A nossa ideia hoje é conversar um pouquinho sobre o laboratório, né? Apresentar as nossas formas de atuação. E também falar um pouquinho sobre os projetos que a gente tem em andamento, né? O que está rolando, as vagas que a gente também oportuniza, né? Eu acho que muita gente tem dúvida com relação a isso, né? O que é o trainee, o que os estagiários fazem. Então, esse episódio vai ser para dos objetivos, né? Linha de pesquisa, o que é que a gente faz no LabDIN, como é que a gente desenvolve no dia a dia as atividades que a gente prepara e devolve para vocês. Exatamente. Vai ser a oportunidade de a gente se conhecer um pouquinho melhor, vocês, nossa audiência, né? E a gente aqui também, conversando um pouquinho sobre o Lab, que a gente nem gosta, né, amiga? Não, nem um pouco. Bom, no primeiro episódio a gente falou um pouquinho sobre o LabDIN, né? Apresentando principalmente o Inclusive, que é um projeto, né, do laboratório. Como a gente falou no primeiro episódio, um projeto que veio nascendo, crescendo com a gente, com a evolução também da nossa ideia de laboratório, né? Então, a pandemia ficou bem latente isso aí, né? Que a gente foi. começou a fazer as atividades mais remotas, tendo que desenvolver algumas atividades de forma diferente do que a gente faz no presencial. E eu acho que surgiu daí a história do podcast, começou a se pensar nesse desenvolvimento do projeto. Virou um projeto de extensão e que hoje em dia está aí. A gente tá aqui se desafiando, né? Pois é. Não é fácil pra gente tá aqui gravando. Não fomos treinadas para isso, né? Espero que a gente esteja melhorando a cada episódio. Depois vocês comentam lá se está melhorando, se está piorando, o que dá para melhorar, né? Que sempre vai ser bem-vindo. Acho que a gente pode começar, amiga, com uma dúvida muito comum que eu vejo tanto dos alunos que vão lá nos visitar, como também em sala de aula, né? Se o nosso laboratório ele pega só ênfase de produto ou só ênfase de gráfico, né? Às vezes fica um pouco essa dúvida, né? Bom, durante a pandemia eu acho que acabou dando essa ideia de que a gente só pega ênfase de gráfico, né? Porque a gente trabalhou muito a parte gráfica por meio das redes sociais, né? Então isso ficou um pouco vinculado, né, ao laboratório. Mas a gente começou agora, quando voltou, né? Acabou a pandemia, a gente voltou para o presencial. A gente começou a retornar com projetos de produto, né? Projetos na ênfase de moda também. Né? Então, o foco do laboratório, como a gente sabe, sempre é na questão da inclusão. Então, a gente consegue desenvolver projetos e produtos de design voltado para as várias áreas que a gente tem. Então, a gente consegue desenvolver com esse enfoque de gráfico, projetos gráficos, o resultado mesmo do que é que a gente faz no dia a dia do laboratório, voltado para a questão de gráfico, mais os produtos e outros projetos, outras pesquisas que a gente consegue trabalhar, consegue vincular também a produtos. Por exemplo, na oficina de acessibilidade, a gente tem trabalhado um monte de produtos voltados para a ênfase de produto e com essa preocupação. Já tem pesquisas acontecendo com esse enfoque de moda, pensando nesse usuário, pensando na pessoa com deficiência, utilizando o elemento moda como referência, como elemento principal. Então, eu acho que a gente consegue dar essa mesclada. Eu tenho a formação mais para o lado de gráfico, Rose tem mais para o lado de produto. Então, eu acho que o match aí acontece nos projetos que a gente desenvolve, que a gente consegue produzir no laboratório. E essa interface que a gente vem fazendo também com moda,
eu acho que vem crescendo, né? Esse produto mesmo da oficina de acessibilidade, que é a luva, que simula restrição de movimento, ela é um projeto de produto, mas ela faz essa relação, né? Essa aproximação com a área da moda, porque é uma luva, né? Então a gente precisa costurar ela, a gente precisa modelar ela, né? Fazer o molde, tudo que versa muito mais com a moda, né? Do que propriamente produto como a gente conhece, né? Então, também o projeto da faixa de suporte postural, que a gente vai falar um pouquinho depois, né? Também faz essa relação com a moda muito forte, Tem né? projeto novo entrando aí, né, com essa Projetos relação novos, com a moda e aliando também o público infantil enquanto usuário, enquanto público principal, público-alvo dessa pesquisa que tá para começar. A gente também já fala um pouquinho dela. Eu acho que a gente consegue perpassar pelos 3 ênfases que a gente tem aí. E puxando o gancho do público, para a gente ressaltar aqui qual é o objetivo do laboratório, né? O nosso objetivo sempre foi atender demandas reais da sociedade, né? Então, o objetivo sempre foi que o laboratório caminhasse junto com essas demandas reais, né? Então, em conversa, né, com o nosso público, a gente trazer essas demandas do público para dentro do laboratório e solucionar isso, né, por meio dessas ênfases que a gente conversou com vocês, né? Gráfico, moda e produto. A gente trabalha, sim, com pessoas com deficiência e mobilidade reduzida, né? Porque quando a gente fala sobre design inclusivo, né? A gente está falando de projetar para a maior diversidade de usuários. E para a gente atingir essa maior diversidade, para que esse público desse meu produto, desse meu serviço, dessa minha solução seja o mais diverso possível, né? A estratégia é a gente projetar para os extremos, né? Ou seja, pessoas que possuem uma deficiência ou estão com a mobilidade reduzida, porque assim as demais pessoas em uma situação, né, que irá diminuir a sua capacidade, né, as suas habilidades, ela também vai conseguir fazer um uso eficiente daquele produto, daquela solução, né? Então, no traçado do nosso objetivo, da nossa missão como laboratório, a gente tem lá atender as demandas reais da sociedade, né, com foco para as pessoas com deficiência e com mobilidade reduzida. E isso acontece de forma muito prática também, porque a gente sai da questão da teoria, pela teoria somente, de observar somente os autores sem considerar o usuário. A gente traz o usuário para dentro do projeto, para testar isso aí, para colocar em prática toda essa pesquisa, essa observação, essa prática que a gente está fazendo nos projetos, sejam eles de pesquisa, de extensão, o que a gente desenvolve no laboratório. Então, a gente sempre tenta trazer esse usuário para colocar em prática esse projeto e melhorar, sempre ter essa preocupação em evoluir esse projeto considerando o usuário, considerando o público-alvo. Exatamente. E outro tópico também extremamente importante para a gente, que a gente gosta de sempre estar buscando, né, parcerias, né, professores de outras ênfases de outras áreas também, é a questão da interdisciplinaridade, né? Quando a gente fala de projetos inclusivos, né, tecnologias assistivas, é impossível a gente desvincular a questão da interdisciplinaridade, de você não trabalhar com outras áreas, né? O design não trabalha sozinho, né? O Tem. design trabalha para outras pessoas, para outros usuários. Então, o design bebe da fonte de várias áreas, de várias linhas de pesquisa, vários olhares, vários cursos que a gente tem quando a gente fala da questão de universidade em si, de faculdades em si. Então, o design, querendo ou não, ele se aproxima de outras áreas para conseguir devolver esses resultados. E o nosso laboratório, acho que as principais aproximações são com a área da saúde, né? Fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, neuros, psicopedagogos, o que mais? Engenheiros, né? Também, por que não? A gente já teve projetos com a engenharia de produção, né? Arquitetos quando também. A gente começa a pesquisar acessibilidade nos ambientes, então a gente tem esse olhar também com relação à arquitetura.
Dança, né? Dança Que a gente agora que é o teve novo... tem um projeto aí se articulando com uma professora da dança, do grupo de pesquisa Pesquisartes, né? Então é um projeto também que a gente está ajudando a desenvolver, né? Então uma área que às vezes a gente nem pensa que poderia ter uma relação, que poderia criar junto, né? E está sendo uma parceria muito importante para a gente também. É exatamente esse olhar com as demandas reais da sociedade, né? A partir do momento que a gente olha para os pares da gente, enquanto usuário, enquanto público-alvo, enquanto elemento que a gente vai direcionar as pesquisas, direcionar as atividades, a gente consegue perceber quais são essas demandas e como é que a gente pode auxiliar, como é que a gente pode desenvolver pesquisas e propostas para atender essas demandas. E termina que o projeto fica muito mais legal, porque não é um projeto fictício, é um projeto real que acontece ali. A gente tenta resolver aquela demanda, a gente tenta, a partir da pesquisa, a partir dos autores, a partir dessa troca que a gente tem no laboratório com os estudantes, com os trainees que também estão lá, estagiários, a gente consegue trazer esse resultado a partir dos problemas reais que existem. Exato. E acho que também é importante a gente comentar que quando a gente resolveu implantar o laboratório, né, não foi somente pela nossa afinidade com a área, né, design inclusivo, acessibilidade, design universal, tecnologia assistiva, né, que a gente já vinha, tanto Marcela quanto eu, antes de nos encontrarmos, a gente já vinha trabalhando com essas temáticas de forma separada, né? Então, Marcela já ofertava a disciplina de Design Universal e Acessibilidade, já trabalhava o SAC, né? Que era aquele teu projeto. Sinalização acessível em Caruaru, que pesquisava a questão de observar a acessibilidade nos ambientes de acesso público, de acesso comum aqui na cidade. Então, já era uma pesquisa que já vem acontecendo há, acho que 12 anos. Vai fazer 12 anos já que essa pesquisa acontece. Imagina. Tempão. E eu já, antes de entrar na UFPE, né, meu trabalho de tese, né, de doutoramento foi na área da tecnologia assistiva, então trabalhando também essa interdisciplinaridade junto ao Núcleo de Gestão de Design, Laboratório de Design e Usabilidade da Universidade Federal de Santa Catarina, então eu já vinha com esse trabalho junto aos professores Gisele e Merino, né? E aí quando a gente conversou um pouquinho disso no primeiro episódio, né? Quando nos conhecemos, então, beleza, vamos abrir um laboratório. Mas não ficou somente nessa questão, né? A gente viu também a questão dos números que impressionam, né? Que o estado de Pernambuco, agora até com o IBGE 2022, reitera esses números, né? Reforça esses números de pessoas com deficiência na região Nordeste, especificamente no estado de Pernambuco, né? Sendo Recife a capital com o maior número de pessoas com deficiência do Brasil, né? E Caruaru também uma cidade com um quantitativo muito importante de pessoas com deficiência, né? Então a gente está num local em que há uma demanda bastante grande, né, para esse tipo de solução, né, nas mais diversas facetas, né, e nos mais diversos níveis de ensino, nos ambientes de trabalho, né, nos espaços públicos, privados de uso coletivo. Então essas demandas elas existem, né, realmente. E também uma coisa que a gente discutiu, eu lembro na época quando a gente montou o laboratório, a questão do número ainda pequeno de pesquisas, de projetos com esse enfoque na região Nordeste, né? Então, a gente também pensou assim, numa forma... O eixo Sul e Sudeste é como se fosse o eixo principal dessa pesquisa aí. E termina aqui. Além dele ser o principal de pesquisa, ele vira que os usuários de lá também têm um resultado melhor, um resultado mais direcionado para eles. E aí a demanda da nossa região, quer dizer, a nossa região que tem um público tão presente nesse recorte aí do IBGE, não tem esse olhar, não tem essa devolução de pesquisas e de projetos voltados para ele. Porque os contextos de vida são diferentes, né? O Brasil é um país muito grande, né? As condições socioeconômicas, o clima, inclusive, é completamente diferente, né? Vai interferir na relação desse usuário com determinados produtos, né? Então, são coisas que a gente tem que levar em consideração.
né? Que a questão da alfabetização, né? São vários itens que impactam ali na relação do usuário com aquele produto, Poder né? Então, aquisitivo também da população. Então, tudo isso, querendo ou não, entra no caldeirão ali e vai ter impacto, vai ter diferente resultado naquele olhar ali. exato. Então, a gente pensou também nesse impacto, né, do laboratório. E principalmente no Agreste, né, no interior do estado, que até então, né, não havia laboratórios atuando especificamente nessa área, né, a não ser o núcleo de acessibilidade que a gente tem a setorial dentro do campus do Agreste, mas não com esse olhar de geração de soluções, né? É um olhar mais interno, voltado para a sua comunidade acadêmica, né? E não voltado para o público externo, com essa busca por solucionar problemas da sociedade, né, da região, né, como um todo, né? E mais uma vez a gente sair da teoria pela teoria, a gente trazer essa devolução de forma prática para trazer o design como forma, saindo um pouquinho daquela questão que muitas vezes acontecia, que o design aparecia como questão estética, como o penduricalho da coisa. A gente pode também ter uma questão formal, ter um objetivo real que vai trazer uma importância, vai trazer um resultado importante para a sociedade, para aquele usuário ali, seja ele com ou sem deficiência. Importante tu falar isso do penduricalho, né? Porque tava a gente conversando esses dias no laboratório, né? E aí a menina comentou que tava no ônibus e tal, conversando, e disseram assim, mas vocês fazem pesquisa. Não né? fazemos. Como se a gente não, né? O que vocês pesquisam? Desenhos, tipos de desenhos, Sim, né? sempre é aquela criança, aquela pessoa que brinca no computador, né? Com desenho, alguma coisa. Não Exato. tem essa questão da seriedade da pesquisa. Então, Minha sim, gente, a gente pesquisa. pesquisa. Avisem a todos. Né? Sim, a gente faz pesquisa porque justamente a opinião do usuário, né, a perspectiva do usuário para a gente nos projetos é de extrema importância. Então, em concomitância, a gente faz projetos de revisões sistemáticas, buscar o que está sendo feito na literatura, que soluções já foram realizadas em outros países, em outros contextos, né, que contextos seriam semelhantes e que a gente poderia fazer uma transferência de tecnologia. Tem essa parte teórica, né? Tem também a questão do contato com o usuário. A gente tem, por exemplo, a pesquisa do Hércules, que faz essa relação de percepção da satisfação dos usuários idosos com seus dispositivos auxiliares de marcha, né? Bengalas, muletas, né? Então, a gente tem toda essa parte teórica, né? De contato com o usuário, que embasam, né, que dão subsídio para a geração prática de soluções, né? Então, a partir do entendimento da percepção prática, estética e simbólica, né, que são as três funções mais básicas do design, né, que a gente busca atender, prática, estética e simbólica, né? Como que isso é percebido pelo usuário, né? Como que isso se relaciona, usuário-produto, usuário-solução, aqui eu estou pensando, né? E como que a gente pode transferir isso para as soluções que a gente tem, né, dentro do laboratório. E lá no laboratório, essas pesquisas, esses olhares, elas estão acontecendo. Assim, o laboratório tem 4 anos e desde o início que a gente tem pesquisado mais, trazido mais pesquisadores, mais alunos com esse olhar. Então, hoje a gente tem cada vez mais pesquisas de graduação, de formação dos alunos com esse olhar. Então, é massa porque a gente tem conseguido fazer uns projetos bem interessantes que devolvem resultado para esse público-alvo real, e a gente tem tanto orientado alunos da graduação com essas pesquisas, como a gente já tem egressos do laboratório que já estão na pós-graduação, a gente tem egresso no mestrado, egresso no doutorado, já com esse olhar também pesquisando a questão relacionada à acessibilidade, à inclusão, a projetos inclusivos, a tecnologia assistiva. Então, eu acho que como isso reforça o viés de pesquisa do laboratório, né? Sim. Que a gente vê nossos alunos buscando a pós-graduação, né?
e entrando, conseguindo acessar esses programas em colocações muito boas, né? Primeiro, segundo, terceiro lugar em processos seletivos. Então, a gente fica também feliz e vê que a gente está no caminho certo, né? E, assim, a gente tem conseguido, inclusive, utilizar... Inclusive. utilizar os nossos usuários, o nosso público-alvo. Então, a gente tem desenvolvido pesquisa para a nossa comunidade acadêmica. Então, esse semestre a gente teve um projeto de Júlia, que foi voltado para nossa comunidade. Então, é um projeto que tenta trazer na prática a solução de um projeto inclusivo de uma disciplina, a disciplina de direção de arte, que é uma disciplina muito visual, é uma disciplina muito específica e que não tinha essa questão da preocupação, não a preocupação, mas uma devolutiva com a inclusão. E aí ela pensou num livro, o livro que tem toda essa questão voltada para ensinar direção de arte para pessoa, para todo mundo, inclusive para a pessoa surda, a pessoa com deficiência auditiva. Como é que ela vai receber com deficiência visual também, a né? deficiência visual? Como é que vai receber aquela informação ali? Então, querendo ou não, a gente consegue ver que existem problemas e tentar moldar como é que essa solução pode acontecer a partir da pesquisa. Isso é massa, porque não é um projeto fictício, é um projeto real que a gente utiliza o usuário e isso gera um resultado. Então, termina que é meio que a catraca vai fechando, a engrenagem vai funcionando. A gente pega um problema real, a gente joga metodologia, joga métodos que a gente vai conseguir desenvolver as coisas ali e o resultado vai acontecendo. É importante sempre a gente ressaltar, né, amiga, que o laboratório, ele tem um cunho acadêmico, né? Então, assim, os projetos, eles não são feitos assim em 1 mês, 2 meses, né? São projetos que têm o objetivo didático, né? Então, o aluno, ele está desenvolvendo a solução, mas ele está também aprendendo o processo, né? Então, o laboratório, ele tem uma dinâmica de pesquisa, ensino, extensão, né? E isso vai se desenvolvendo ao longo do tempo, né? Então, às vezes o pessoal fica assim, ansioso, né? Querendo ver muitas e muitas soluções, mas a gente tem esse cunho didático, né? Então, os alunos que estão ali, eles estão em processo de aprendizagem, né? Eles não são designers formados, eles não são, né? Eles estão em processo de aprendizagem, né? Então, isso também a gente tem que levar em consideração. Mas puxando a questão da pesquisa, né, amiga, só para a gente dar um panorama para quem está nos seguindo e quiser entender um pouquinho melhor, a gente atua por meio de um grupo de pesquisa, né? Então, as pessoas que estão dentro do laboratório, elas podem ingressar nesse grupo de pesquisa, né? E a gente tem basicamente 3 linhas, né? Que já se desdobraram em outras, mas inicialmente, né? E que norteiam basicamente todos os projetos do laboratório são essas 3 linhas. A primeira linha voltada para história e teoria em design inclusivo, né? Então volta essa questão das revisões sistemáticas da literatura, entendimento desse contexto, dessa evolução dos termos na história, né? E tudo mais. A segunda linha, que é métodos e processos para projetos em design inclusivo, que aí entra toda a questão de processo metodológico mesmo, né? De desenvolvimento dos projetos. Passo a passo, da receita do bolo, como é que a gente vai fazer aquilo ali. Isso, exatamente. Que a gente tem o toolkit, né? O User Capacity Toolkit. Tem também os métodos, que está saindo agora um projeto do aluno Diego, né? Um método para a confecção de mapas táteis, né? Para pessoas com deficiência visual. Tem também o próprio projeto do PIBIC, né, que está fazendo esse levantamento de acessibilidade. Isso que a gente está vendo esse passo a passo, né? Como o ambiente pode ser acessível, como a gente pode considerar a NBR 9050 naquele ambiente, o que é que está sendo aplicado e o que é que não está sendo aplicado nos ambientes e como a gente consegue fazer exatamente esse checklist, o que é que precisa, o que é que pode melhorar e como é que a gente vai desenvolver isso aí. Então, são formas que a gente observa esses processos, observa esses métodos para trazer essa devolução mais uma vez nas pesquisas, para a pesquisa sair mais uma vez da prateleira e ir para o mercado. A gente colocar isso em prática no dia a dia
dos estudantes, que isso é bom também, a gente vê a evolução dos estudantes. Eles começam na pesquisa e no dia a dia, à medida que a gente vai colocando em prática esses métodos, a questão metodológica, a questão de ir a campo para pegar essas informações, a gente consegue ver essa evolução dos alunos também, e eles Crescimento, né? Caminhando com as pernas deles, levando em consideração esse desenvolvimento, observando a questão da inclusão. E a última linha, né, que são as aplicações práticas, que estariam voltadas mesmo ao desenvolvimento das soluções, né? Então, como a Marcela comentou, o trabalho da Júlia, né, que é o Demais Sinais, que é um volume, né, é um livro, né? Então, essa solução, essa aplicação prática, né, a entrega de uma solução, um jogo, um material didático, uma marca que seja, né? Enfim, que tenha esse viés da inclusão, da acessibilidade. Teve o Diana, que pesquisou a questão de embalagem de shampoo para pessoa com deficiência visual, verdade. Shampoo e condicionador. A gente já teve a análise de café, de embalagem de café para pessoa ou com baixa visão ou idoso, que aí a gente já tem aquele problema de receber as informações que muitas vezes são informações pequenas ou que não tem essa questão tátil da informação. Então, assim, a gente tem desenvolvido muitos projetos relacionados a isso. Quem quiser ver um pouquinho mais, se observar lá no Instagram da gente, sempre que a gente faz algum projeto ou tem algum resultado disso aí, a gente sempre está postando lá, trazendo resultados. Publicando, né? Eu ia falar agora, a gente tem muita publicação. Com esses projetos que a gente tem desenvolvido, a gente publica nos principais eventos e congressos que a gente tem de design ou de inclusão e acessibilidade aqui, periódicos, a gente já tem um monte de pesquisa também voltada e resultando nesses periódicos. Então, acho que é meio que a pesquisa andando, os projetos andando, a gente começa a ver esses resultados aí. E isso está acontecendo de forma bem interessante ao longo desses 4 anos. O laboratório não tem muito tempo novo de ainda, existência, 4 anos ainda. A criança pequena. E eu acho que a gente já tem conseguido um resultado bem interessante. Pelo menos já passou pelos Terribles 2, né? Que foi a pandemia. Os terríveis 2 anos, né? Que chegou bem pegou bem a pandemia, né? Que realmente compactuou aí com um período um pouco dramático. Mas a gente observa, acho que muito bem. Eu acho que o laboratório tem uma facilidade da gente trabalhar o tripé, ensino, pesquisa e extensão, né? Porque a pesquisa que está sendo desenvolvida ali dentro, né? A extensão que a gente consegue envolver a sociedade e o ensino, que é o contexto sala de aula, a gente consegue fazer muito bem essa articulação, né? Porque a gente utiliza os métodos, né, que são trabalhados nas pesquisas, a questão dos levantamentos também de revisões sistemáticas e tal, que a gente traz como conteúdo para a disciplina, né? Também a gente trabalha com uma demanda real, muitas vezes, na disciplina. E a sala de aula, ela tanto traz teoria para as pesquisas e extensões, como a gente consegue aplicar, trazer para a sala de aula o resultado das pesquisas e extensões. Então, querendo ou não, está tudo misturado ali, tudo junto. E resultados que acontecem em sala de aula que a gente depois desdobra como projeto no laboratório, né? Então, isso também a gente vem observando. O projeto da faixa de suporte postural, que teve origem na disciplina, né? Sim. Com a Esté, Nicolas e Gabi. Isso. Foi um resultado da disciplina Design Universal e Acessibilidade. Eles desenvolveram a primeira versão da faixa de suporte postural e aí a gente, desde então, já tem pesquisado e aprofundado ainda mais essa solução. Então, é um resultado que veio da disciplina, que veio de uma conclusão da disciplina ali, já virou um projeto de extensão, né? Projeto, artigos, a gente já teve publicações em cima disso aí. Então... Sim, porque a gente começou a usar o Carnibot, que é uma plataforma que o laboratório tem em parceria, né? É uma plataforma que utiliza inteligência artificial, né? E que faz a leitura do movimento corporal, né? De ângulos extremos que o usuário pode estar sofrendo na realização de determinada atividade, né? Então, a partir dessas análises, a gente consegue fazer pesquisas, gerar
insights de pesquisa, né? Por meio de um projeto de extensão que vai entregar em torno de 200 faixas de suporte postural para a Casa dos Pobres, né? E que também bebe da disciplina do ensino, né? Porque foi ali que nasceu também essa solução. Então, a gente consegue, de várias formas, ver esse tripé andando, né? Se articulando. E a gente vê essa costura acontecendo no dia a dia, né? Que acontece isso na pesquisa, acontece isso na extensão e acontece muito em sala de aula. Como é que essas coisas se desenvolvem e como é que a gente vai conseguindo amadurecer esses projetos e ter esse resultado aí. É muito legal ver isso. A gente tem o entendimento, né, amiga, que design universal e acessibilidade deveria ser uma temática transversal, né, abordada em todas as disciplinas. E tem muitas disciplinas do curso que abordam esse viés, né? Além da disciplina de design universal e acessibilidade, que é específica para esse conteúdo, né, para essa discussão, também trabalha as tuas, né, direção de arte, ainda que não tenha esse olhar, esse viés, a gente pode transformar num desafio, no encerramento da disciplina, ter esse olhar com a inclusão, ter esse olhar voltado para a acessibilidade. Então, qualquer produto, qualquer projeto pode acontecer, porque todos os projetos têm que voltar para o usuário. Se o usuário tem alguma limitação ou não, a gente vai ter que fazer aquele projeto para aquele público. Então, é melhor que a gente pense desde o início naquela solução ali, que ela seja inclusiva, que ela atenda aquele grupo maior de usuários, do que depois ter que fazer uma adaptação, ter que fazer um remendo para que o produto fique inclusivo. Então, se a gente consegue pensar desde o início, qualquer disciplina que seja, qualquer produto que seja ele uma embalagem, seja ele um jogo, seja ela uma peça de roupa, qualquer produto que seja, se a gente já pensa desde o início com esse olhar voltado para a inclusão e a acessibilidade, a gente consegue atingir um grupo muito maior de usuários pensando desde o início, sem pensar nessa adaptação, nesse ajuste, nessa emenda ali na frente. A gente também tem a disciplina de design social do professor Danilo, que também trabalha um pouco essa abordagem. Tem a disciplina de linguagem das cores do professor Lucas, que também trabalhou já com questões de daltonismo. A disciplina de ergonomia, que também trabalha algumas questões, né, essas questões de acesso, de amplitude, de conforto do usuário, né, do ergodesign também, né, que tem relação direta, né, com o design universal, com acessibilidade. Então, o aluno, né, pode trabalhar isso, buscar isso em diferentes disciplinas, né, não somente na disciplina produção gráfica, tipografia, que pensa nessa questão do contraste, essa questão da melhor forma de apreensão, de recepção das informações por parte dos usuários, por parte do público-alvo que vai receber aquilo ali. Eu acho que a gente consegue, das centenas de disciplinas que a gente tem no curso, que a gente tem muita, eu acho que a gente consegue botar um pouquinho da questão de acessibilidade, de inclusão, pensar no usuário de forma plena, de forma mais ampla, trazendo essas questões para todas as pesquisas, para todas as disciplinas que a gente tem aí. Outra questão também que a gente gostaria de reforçar, né, que o laboratório dá de oportunidade para a questão do ensino, né, são as vagas de trainees, que foi algo que a gente iniciou agora, já vai ser o 3º semestre, né, que a gente tem a figura, né, do trainee. Por que o trainee, né? O trainee é uma ideia começou isso, eu acho que lá no laboratório, né? Porque os estágios só podem começar a partir de determinado período. Então, a gente tinha alguns alunos, vários alunos que estão nessa fase anterior e que a gente não poderia usar o conhecimento, vincular isso de alguma forma, né? E aí a gente pensou em começar a preparar esse aluno desde o início. Saiu do básico, a gente já pode ir pegar ele mais novinho, né? Mais iniciante ali do curso, aquele aluno que já está despertando o interesse para aquela área, quer se comprometer, se envolver com o laboratório. Então, o trainee, ele tem essa ideia de treinar, né? Da gente pegar esse aluno e permitir com que ele se envolva, né? Entre em contato com as diversas coisas que estão acontecendo dentro do laboratório. Tanto de esse olhar, né? Para pesquisa, para extensão, que ele
quando a gente recebe o trainee, a gente começa a perceber onde é que ele se encaixa mais. E Qual é o ele vai se perfil, né? percebendo também, ele vai percebendo o perfil dele, como onde é que ele pode contribuir de alguma forma. E querendo ou não, a gente recebe os trainees e na prática, no andamento, eles já querem ficar para estágio. Então, a gente passa mais tempo com aquele aluno no laboratório. Com isso, a gente pode ter uma imersão maior nas pesquisas, Tem nas uma evolução extensões. maior, né? Até porque a gente tinha muita pena, né? Chegava no estágio 2, que normalmente dá um ano, né? 2 semestres. E aí o aluno estava prontinho, perfeitinho, assim, trabalhado todo no conceito, né? Na temática, E acabava. entendendo, né? O laboratório, assim, de forma mais profunda. E aí esse aluno, a gente, né? Ele tem que seguir a vida dele, né? Ele tem que fazer alçar os seus voos fora da universidade. E a gente não tem soltado muitos alunos, né? Porque eles começam como trainee, aí pega estágio 1, estágio 2, e como a gente, ainda bem, a gente tem muitos projetos de pesquisa e extensão, eles ficam ou como pesquisadores ou como extensionistas e continuam ali no Envolvidos de laboratório, alguma forma, né? envolvidos. Ou TCC também, passa a ser Também orientando de orientando. TCC. Às vezes entra na pós, vira, né, Orientando, co-orientando, né? Então, é... monitores das disciplinas que, querendo ou não, também tem esse Tercília, eu acho que vínculo. Tercília é um bom exemplo. É, Porque Tercília foi a minha primeira bolsista PIBIC 2019 e ela até hoje é hoje minha co-orientanda da pós, né? Com o trabalho dela na área de acessibilidade em ambiente construído. E, né, desde 2019, ou seja, mais de 5 anos que a Tercília está com a gente, assim, né? Hoje de uma forma diferente, né, na pós, mas continua vinculada ao laboratório, né? Continua com as suas pesquisas envolvendo esse contexto. outro case que a gente tem, outro aluno que a gente Ok. pode trazer um case. É Júlia. Júlia foi Júlia, minha aluna, começou como minha aluna na pandemia. Eu tive uma aluna, uma aula presencial com ela, parou tudo, fechou. A gente passou o resto da vida da gente remoto por um bom tempo. Júlia foi minha aluna nas disciplinas, depois foi minha monitora nas 2 disciplinas ao longo de 2 anos também, virou estagiária. Tá com a gente em extensão e pesquisa, foi me orientando, terminou o semestre passado, que foi que produziu esse volume dos demais sinais e já está se preparando para o mestrado. Então, querendo ou não, é aquela história da sementinha da acessibilidade e inclusão ou a picadinha do olhar para a pesquisa inclusiva ou para o projeto inclusivo. Quando a gente se encontra com aquilo ali, meio que a gente não consegue largar é, mais. Então, as coisas vão acontecendo naturalmente, e voltadas Hércules, para né? isso. Hércules é outro. Hércules também a gente não pode esquecer. Hércules também foi o meu primeiro pesquisador voluntário, começou em 2019, atuando no projeto de desenvolvimento do Toolkit, né? Melhoramento do Toolkit. Depois ele foi meu aluno PIBIC, foi monitor, acho que ele não chegou a ser, mas daí ele foi para, agora está no mestrado, é meio que orientando no mestrado, fez estágio de docência comigo, né? Sempre atuou ali junto com o laboratório, então também um outro exemplo, né? Ai, tem muito. Tem muito Tem exemplo. Bruno, Tem que a fez Lani, o Bruno, Uno inclusivo, e aí foi meu monitor em disciplinas também, trabalhou é, comigo em disciplinas, fez mestrado, hoje em dia está na USP, no doutorado, voltado. Então, a Lani, assim, que foi minha PIBIC, que foi estagiária, foi TCC, agora está no mestrado também, né? Então, assim, realmente tem muitos exemplos tem aí que a muito gente pode exemplo. citar, né? Ai, como é Iris, legal isso, Milena, né? Amanda, que também estão agora no mestrado, fizeram TCC com a gente, né? Isso. Foram extensionistas também do laboratório. Meu Deus, é muita Ah, é gente, muito é uma legal. penca E de as gente. bancas são lindas, maravilhosas, porque são bancas que acontecem a partir de produtos reais. Mais uma vez, a gente bate nessa tecla. Quando a gente traz, a gente sai da questão de que só é um projeto fictício. Quando a gente vem para a realidade, para aquele projeto real, que tem um resultado que funciona mesmo aquilo ali, tem essa imersão, tem esse cuidado. E aí, realmente, a gente passaria amanhã aqui comentando alunos, comentando projetos e trabalhos que É. foram positivos e que tiveram esse resultado de excelência aí. Aí só para concluir a parte do trainee, né? A gente Vai, começou com uma trainee, depois a gente passou a ter quatro, quadro. quatro trainees e agora a gente vai ter três, né? Letícia, Carol
e Simone e Karen, 4 também, 4. né? Então a gente mantém 4. E os trainees Então a gente que foi já de 1 para passaram 4, já né? viraram estagiários. Então os trainees que terminaram o período de trainee Viraram estagiários. viraram estagiários. Já tem o estágio 1, quem estava em estágio 1 semestre passado continua. Então eu acho que a permanência no laboratório, isso é muito legal também, porque dá uma profundidade na pesquisa Dinamicidade. e na extensão, porque todo mundo conhece aquilo ali mais a fundo, então a gente não está recomeçando sempre do zero, a gente está aprofundando esse projeto, aí, essa produção, e eu acho que isso só melhora o desenvolvimento do trabalho que a gente tem feito lá no laboratório. E os estagiários a gente tem normalmente trabalhando mais na parte das redes sociais, né? Então, social media, edição de vídeo, designer gráfico, né? A gente tem também uma equipe mais reduzida de design de produto para desenvolvimento principalmente de soluções para a oficina de acessibilidade, que a gente trabalha muito produtos que simulem a restrição de movimentos. Então, a oficina de acessibilidade é um projeto do laboratório que ele está se crescendo, né? E que a gente vislumbra aí várias coisas boas que a gente vai comentar daqui a pouco, né? E temos também agora uma aluna de comunicação que foi muito legal também, foi uma ótima aquisição para o laboratório, a gente ter alguém da área da comunicação nos ajudando também nessa relação, nessa comunicação nossa com o público, né? Acho que também foi bem importante. Né? Na forma de como a gente vai contar essa história, essa produção que a gente tem. Eu acho que está sendo muito legal essa chegada de Letícia aí. Pronto. Acho que de ensino foi isso, né? Com relação às pesquisas, que é que a gente pode falar, né? Atualmente, a gente sempre busca ter projetos PIBIC, né? Ou seja, bolsas de produtividade, bolsas de iniciação científica. Eu quero, né? Uma bolsa produtiva. Já tentei, inclusive. Bolsas de iniciação científica, né? O que é o PIBIC, né? São aqueles programas institucionais justamente para alunos que estão na graduação e que querem ingressar para a pesquisa, né? Então, ele é um programa que prepara esse aluno, é o primeiro contato desse aluno com a pesquisa, né? Então, é uma bolsa que vale muito a pena. Quem quer seguir carreira acadêmica, quem quer entrar numa pós, né, num mestrado, num doutorado, fazer um PIBIC, ter um PIBIC mesmo que voluntário. Por quê? Porque isso conta muito ponto. Quando você vai lá participar de um processo seletivo de mestrado, né, de doutorado, principalmente mestrado, porque é o caminho para o doutorado, né? A pessoa que vai te selecionar, esse programa que vai te selecionar, ele já vai ver que você tem uma experiência prévia real com pesquisa, né? Então, é uma pesquisa com duração de 1 ano, né? Que tem uma metodologia muito bem determinada, né, que você vai passar por todos aqueles passos e você vai gerar relatórios, você vai apresentar o seu resultado num congresso institucional, né, o CONIC. Então, você tem todas as etapas esperadas, né, de uma iniciação científica. Então, quando você chega no mestrado, aquela banca que vai te avaliar, vai avaliar seu currículo, vai ver, esse cara, né, essa pessoa, ela está preparada, ela sabe o que é uma pesquisa, ela sabe o que é iniciar e terminar uma pesquisa. E isso dá um alívio para quem está selecionando, né? Porque a pós precisa daquele aluno que vai começar e vai terminar o trabalho, né? Então, o PIBIC garante que você está pegando um aluno que tem uma noção, né? E além de gerar esses resultados no próprio processo do PIBIC, o aluno já tem contato com um monte de evento e periódico também. Acaba publicando durante. Um monte nisso aí, aprende esse processo de produção, de publicação mesmo. Então, tanto a gente pode ter resultados mais teóricos, resultados práticos, que já geram outras situações nos projetos de pesquisa e extensão do laboratório. Então, como a gente vem falando, todas essas atividades voltadas à pesquisa, extensão ou ensino, nosso famoso tripé, geram novas situações para o laboratório. Então, meio que ele se alimenta dessa produção que acontece diariamente lá no laboratório. E o PIBIT, né? PIBIC, né? O PIBIT, ele é também iniciação científica, mas ele tem um viés tecnológico, né? Então, você tem
um projeto, né, que vai passar pelas mesmas etapas do PIBIC, a mesma coisa, mas ele tem esse viés um pouco mais prático, né, uma coisa mais, por exemplo, o Diego, que é o nosso voluntário PIBIT, né, que ele está trabalhando, estudando escaneamento 3D de baixo custo, né, para auxiliar no desenvolvimento de tecnologias assistivas. Então, a gente tem um viés tecnológico presente, né, então ele é o PIBIT porque tem essa questão, né, envolvida aí no projeto. A gente nem falou das pesquisas que estão acontecendo no PIBIC. Comenta. A gente falou da existência. A gente está com 2 pesquisas PIBIC acontecendo. A do Douglas, que é uma revisão sistemática que envolve o transtorno do espectro do autismo e essa questão no do processo ensino, de ensino-aprendizagem. aprendizagem, que Rose que orienta. Isso, ele está já na metade, assim, do projeto, né? Então, a gente está fazendo esse levantamento na literatura. Foi uma demanda que veio da prefeitura da cidade, né? Então, é uma preocupação muito grande com esse aumento de crianças autistas no ambiente escolar. Então, muita dificuldade nesse processo de ensino-aprendizagem. Então, nós, como laboratório, a gente viu a necessidade de iniciar uma pesquisa que nos trouxesse esse embasamento, né? O que já foi feito, o que está sendo feito no mundo e no Brasil com relação ao transtorno do espectro autista e o processo de ensino e aprendizagem de crianças, né? Então, essa pesquisa, ela vai trazer todo esse panorama, né? Ela vai nos auxiliar a entender, né? Porque a gente pode tanto fundamentar as nossas soluções a partir de encontros, né? De insights de outras pesquisas, como também, daqui a pouco, transferir uma solução que acontece do outro lado do mundo, né, e que pode ser aplicado no nosso contexto aqui de cidade, né? Muito legal. As crianças atípicas e quem produz, quem se relaciona com as crianças, eu acho que vai ter um impacto bem interessante aí. Essa devolutiva para a prefeitura, para a educação, como é que a gente pode fazer isso? É bem interessante. E o de Karen, né? Que eu acho que você pode... Isso. Karen está fazendo essa pesquisa PIBIC com a relação com o levantamento de acessibilidade de museus aqui. Então, a gente está pesquisando como é que os museus da cidade se comportam quanto à acessibilidade. Então, ele é um recorte já daquela primeira pesquisa que eu falei, que já tem 12 anos, que foi o SAC. O SAC era mais amplo, voltava para várias áreas, vários setores aqui na cidade, universidades, escolas, supermercados, teatros, museus também. E aí agora, nessa edição do PIBIC, que é um projeto que também dura 1 ano, a gente está fazendo um levantamento da acessibilidade nos museus aqui na cidade. Para surpresa nossa, quando a gente começou a pesquisar agora esse ano, alguns museus estão em reforma, então a gente está fazendo a pesquisa em museus que estão em atuação e já está observando essa questão da reforma, como é que vai vir essa adaptação, essa melhoria agora. Já dá para fazer outra pesquisa. Já dá para fazer outra pesquisa, a gente pegar os museus, inclusive a gente dá para fazer um antes e depois, porque esses museus que a gente pesquisou agora, está pesquisando agora, ainda não passaram pela reforma, então isso é muito legal, porque quando a gente traz essa devolução, isso já vai virar um produto para auxiliar na melhoria desses museus aqui. Que maravilha. Uma coisa vai andando. Quem está comigo nessa pesquisa, tipo, Karen está desenvolvendo e a gente tem Jonathan, que é nosso trainee. Foi trainee, né? Agora foi estagiário. Trainee, estagiário e que participa enquanto voluntário dessa pesquisa. Então, meio que os alunos vão se moldando e se ajustando às pesquisas e trazendo esse resultado aí. Então, a pesquisa já está pertinho de acabar agora no meio do ano e vai trazer essa devolutiva em forma de artigos, em forma de produtos. Os meninos estão produzindo artigo agora, teórico, né? Caruaru e museu. Tem quantos museus em Caruaru? Caruaru tem 10 museus que são... Meu Deus, museu pra caramba? Que são registrados ali e, na verdade, tem 11, porque foi lançado agora, mês passado, o museu lá no Palácio do Bispo, que...
não estava na fase inicial da pesquisa, mas vai entrar. Agora, já que a gente tem um museu novo e justificado que ele não existia ainda na época da proposição É do bastante museu, projeto. né? A minha Um cidade monte só de tinha um museu. museu e não era grande Ah, é coisa. tão legal, uma cidade tão cultural, né? Tão Fica aqui voltada a minha para isso. crítica. Por Fica favor, aqui a minha gente, crítica. Vamos melhorar os museus da cidade de Teutônia. deixar É... registrado. Outro projeto também que começou lá durante a pandemia 2020 foi o projeto dos pisos de sinalização tátil, né? Então, esse é um projeto que tem dois viés, acessibilidade e sustentabilidade, né? Porque ele utiliza resíduos da indústria de confecção da cidade de Caruaru para a produção de pisos de sinalização tátil, né? A gente começou esse projeto em parceria com a professora Renata, né? Depois evoluímos e fizemos uma parceria também com o Lab Têxtil, né? Que a gente passou a trabalhar com uma fibrila, que é um resíduo proveniente das lavanderias industriais, né? Então, aquelas máquinas que vão lavar o jeans, que vão fazer todo esse processo né, pós-coloração, enfim, não sei o que, faz a lavagem e o filtro dessa máquina, que nem a máquina que a gente tem em casa, que junta aquela fibra, né, que sai da roupa. Essas lavanderias industriais também geram no filtro uma manta, né, com essas fibras depositadas. Então, isso ali é um resíduo de grande volume, né, e que gera um impacto muito grande, porque esse resíduo ele vai para o aterro sanitário e ele tem um volume grande. Então, ele ocupa muito espaço, né? Além dele causar um dano, né, demorar para ser degradado, né? A gente ainda tem esse impacto do volume de lixo, né, de resíduo que é produzido diariamente nessas lavanderias. E não são poucas lavanderias, é em torno de 800 lavanderias, é muita lavanderia. Né? Participou Então é um até impacto do grande. desafio, né? Esse projeto. A gente participou, a gente conseguiu fazer 2 versões desse piso. A gente tem a união, a incorporação da fibra com a argamassa, né? Fazendo um piso tipo cimentício mesmo, né? E tem a outra Resíduo de versão pneu. que a gente juntou com o pneu triturado, né? Que aí a gente vê 2 possibilidades, né? Tanto um piso externo, né? Como um piso interno, né? Não que a borracha não possa ser usada externamente, mas a aplicação dela normalmente é ambiente interno, porque vai usar uma cola, vai usar uma coisa, né, desse tipo. E daí esse projeto recebeu o prêmio, né, do Desafio de Sustentabilidade, foi o primeiro desafio de sustentabilidade feito aqui no Armazém da Criatividade, a gente ficou em primeiro lugar, né? A aluna Alane, que agora está no mestrado, participou desse projeto, né? E a gente vê também uma possibilidade futura junto ao IMOA, que é o Instituto Movimento Ambiental aqui de Caruaru, que a gente está caminhando nas parcerias, né? Como uma possibilidade de produção desse piso, né? Então, o IMOA tem esse viés de geração de renda para as famílias de catadores, né? E a produção desse piso seria uma possibilidade de geração de renda para essas famílias também, né? Então, Com essa também é um preocupação com a projeto... sustentabilidade. Então, a gente uniu sustentabilidade, a questão de acessibilidade e inclusão nos ambientes e essa possibilidade de devolução, de de ser utilizar, renda, né? De ser virar renda renda. para essa comunidade aí. Então, acho que Redondinho, né? fechadinho. Ele está em processo, né? A gente teve uma primeira parte que foi realizada. Agora a gente está buscando novos fomentos, né? Novos editais que deem a questão, né, do recurso para a gente continuar com o projeto, né? Então, quem quiser apoiar o nosso projeto, Passando o chama no chapéu, hein, direct. professora. Passando o chapéu, quem quiser apoiar, quem quiser entrar como patrocinador, né? A gente está aberto Manda aí. mensagem aí. Fica aí a dica. Então, outra dica, né? Muitas dicas. E tem também o Toolkit, né? Que é um projeto que é permanente dentro do laboratório. Foi desenvolvido durante o meu doutorado, né? E a gente utiliza ele nos diversos projetos dentro do laboratório, nas disciplinas, né? Então, também é um projeto que a gente vai ofertar oficina agora num evento no ENEAC sobre o Toolkit também, né? Então, é um método para auxiliar equipes multidisciplinares no desenvolvimento de projetos inclusivos. Então, ele faz um levantamento sobre capacidades e limitações dos usuários e auxiliam quem está projetando já a gerar ali os requisitos de projeto. Então, ele é uma mão na roda, né?
trabalha bastante a questão visual, né? Post-its, né? Brainstorm. Então, assim, ele é bem dinâmico e é um dos itens que a gente busca desenvolver dentro do laboratório. E pode ser utilizado em várias áreas, em várias pesquisas, em vários setores. A gente teve o exemplo agora do projeto de graduação de Joelma, do curso de dança. Sim. E aí, esse projeto, eles utilizaram o Toolkit e aplicaram nesse projeto, que é um projeto altamente inclusivo, altamente voltado para pessoa com deficiência, para resultado para pessoa com deficiência. E assim, elas ficaram encantadas Foi. com o Toolkit e como puderam utilizá-lo na pesquisa e o resultado que isso gerou. Sim, porque o Toolkit foi muito bom essa experiência com a Pesquisartes, né, com o grupo da dança, porque ele foi aplicado e utilizado por eles, né, então mostrou que o Toolkit ele é intuitivo e ele é fácil de ser utilizado, né, então ele não precisa de um apoio, de um aporte, né, meu ou seu lá fazendo uso da ferramenta, porque ela é fácil de entender, ela é fácil, né? Ela pode ser adaptada a diversos contextos e necessidades, né? E o mais importante, gera um resultado que funciona. Exato. Então não é... Orienta mesmo. Orienta. Pronto. De pesquisa é isso, amiga? Acho que é, né? Acho que passamos por todas, hein? Sempre tem mais coisa, né? A gente tá sempre inventando, né? A gente não... A cabeça sempre fervilhando ideias, né? Quando vem, amiga, tive uma ideia, a pessoa chega e gela. Meu Deus. Uma quando diz a outra, né? Me segura, não deixa eu ir além, tá bom. Aí sempre uma chega. Bom, eu tive uma ideia. Acabou. Ai, ai. E extensão, né? Extensão que a gente sempre busca ter também projetos em andamento na área da extensão, porque a gente entende que é ali que a gente vai entrar realmente em contato com a sociedade, devolver para a sociedade o que a gente vem pesquisando e desenvolvendo dentro do laboratório. Então, o Inclusive Podcast é um projeto de extensão, né? Ele tem fomento do edital PIBEX, da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da UFPE, né? Então, é um projeto que a gente busca conversar com diferentes profissionais, trazer também esse conhecimento que a gente está gerando dentro do laboratório para levar ao público, né? Para que a sociedade acompanhe, aprenda e se desenvolva também dentro desses conteúdos, né? Saiu inclusive a gente, aí, e agora, o que é que a gente vai fazer? Como a gente disse, a gente já estava pensando, Rose, na questão do podcast. Quando a gente viu o edital, não, é agora. Projeto de extensão totalmente. O podcast era lá pra frente, né? Era uma coisa assim, não, lá no futuro. Que eu tava empurrando. Eu tava, não, vamos um pouquinho no próximo semestre. Não, agora não. E agora tá Saiu. Aqui. A tagarela falando no... falando no podcast. A gente tá melhorando, amiga. Tá melhorando. Mas é um projeto que tem dado muitas alegrias, né? Bate-papos muito legais. E temos em andamento também o projeto da faixa de suporte postural, que a gente já explicou um pouquinho, veio de uma solução da disciplina, virou um projeto de extensão. Está sendo aplicado lá na Casa dos Pobres, São Francisco de Assis, aqui, que é a instituição de longa permanência, que a gente tem muitos usuários, muitos hóspedes lá, e que eu acho que é um projeto super real, um projeto que vai auxiliar, atende vai uma trazer demanda real muita dignidade. Importante, né? Isso. Então, são esses idosos usuários de cadeira de rodas, né, que precisam de uma contenção pélvico-torácica, né? Então, eles precisam ter uma postura, né, ser uma segurança, né, para que eles consigam se manter sentados, né, devido à perda muscular, né, em decorrência da idade, né, em decorrência às vezes muitos acamados, né, perde essa capacidade, né, então essas cintas, né, essas faixas auxiliam justamente na postura, né, na contenção desses usuários nas cadeiras de rodas. Então, a gente traz também um pouquinho o viés da sustentabilidade, porque a gente trabalha com resíduo da indústria de confecção, retalhos de jeans, né, da empresa parceira. Isso. Né, e traz aí, trabalha muito produto e moda, né?
E é um projeto que está se encaminhando para o fim agora. E que a gente utiliza conteúdos que a gente viu com os parceiros de fisioterapia também, porque eles trazem essa questão do conforto do usuário, da melhoria da postura e a questão estética, que aí a gente tenta trazer um produto que ele tenha uma cara legal e que quem vai estar utilizando ali, os usuários que vão estar, tem essa questão funcional e tem a questão estética, que ele não é somente uma faixa que vai estar prendendo, amarrando. Ele Exatamente. tem essa questão, esse olhar, que por isso que a gente puxou o pessoal de moda, que traz essa questão do conforto, traz essa questão do o layout do Não, produto. esse projeto é muito legal, porque a gente consegue trabalhar realmente as 3 funções, né, do produto. Prático, porque precisa ser prático. Exato. A questão estética e a questão simbólica, né? O que representa, O que como é que traz representa para aquilo aquele ali, usuário. né? Qual que é o estigma daquilo ali, né? O que é aquilo ali. Então, assim, realmente a gente consegue trabalhar isso e está sendo bem interessante. E para, né, para concluir, chegando aqui quase ao final do nosso episódio, né? A gente tem o programa de extensão. Ela já tá rindo aqui. É porque a gente disse que não vai fazer mais nada, vamos parar. Aí eu tive uma ideia, fui eu que cheguei com essa, eu tive uma ideia. E se a gente pensar em metas, fazer um programa que pense em metas, que inclua todas as áreas de conhecimento, as áreas de atuação. Uma dá ideia, a outra já começa, meu Deus. E embarca na ideia, né? Pois é, tem isso. Aumenta a ideia. E na véspera, 2 dias antes, ela tinha dito, amiga, me segura para eu dizer, conseguir dar não às coisas, para eu conseguir me segurar, para a gente conseguir focar nas coisas assim. Tá bom, aí 2 dias depois eu cheguei, eu tenho uma ideia. A gente precisa de um terceiro elemento que diga não. Para dizer não por a gente, Chega. né? Mas aí foi lançado o programa Tudo Mais Acessível no nosso aniversário de 4 anos, em agosto do ano passado, né? Que a gente pensou assim, não, vamos lançar umas metas, né, para engajar o povo. Se for projetar de forma inclusiva, projetar pensando na acessibilidade, projetar pensando nessa diversidade de públicos, né? Pra gente mostrar que é possível, né? Em várias áreas a gente conseguir pensar nessa questão da acessibilidade, da inclusão. Exatamente. Né? Até porque o mundo precisa ser inclusivo. Tudo precisa voltar a virar para essa questão da inclusão, porque, como a gente disse há pouco, o número de pessoas que precisam desses projetos é muito grande e tem aumentado cada vez mais. A gente tem visto nas pesquisas, a gente tem visto no censo. E se a gente pode projetar, não só no design, mas produzir um mundo mais inclusivo, um mundo que promova essa autonomia para as pessoas, por que não fazer? E assim, a gente não vai conseguir solucionar todos os problemas sozinhos, né? Claro. A gente precisa aumentar essa quantidade de pessoas que estão trabalhando com esse viés. Então, a gente lançou 5 metas, né? Tipo estilo ONU, assim. A ONU do Agreste. A ONU do Agreste. A gente resolveu virar a ONU do Agreste. Mas é um estilo ONU, assim, sabe? Chiquérrimo. A meta 1, então, é voltado para a questão da educação, né? Então, oportunizar uma educação inclusiva. Então, metodologias, materiais, recursos didáticos, né? Tudo que envolver a questão da educação inclusiva entra o Demais Sinais se encaixa aqui. Demais Sinais se encaixa. A gente desenvolveu um volume, um projeto que ajuda na aprendizagem desse usuário com limitação, com deficiência. O jogo da Iris também, que foi um jogo de design para empatia, que trabalha experimentação, vivência de algumas deficiências com crianças no ambiente escolar, né? Então, é um jogo que traz um contexto fantasioso, mas que faz com que aquela criança típica e atípica consigam vivenciar diversas barreiras, né? Passar por diversas barreiras, né? E experienciando dificuldades, né? Mas em conjunto encontrando soluções, formas de passar por essas barreiras. Então, também é um projeto que a gente encaixaria na meta 1, né? Que é um jogo, mas que se encaixa na questão da educação inclusiva, porque gera empatia, a conscientização, né? A melhora daquele contexto escolar com relação a você entender o outro, você aceitar o outro,
respeitar o outro, né, nas suas Envolve a turma capacidades e nas trazendo suas limitações. aquele conteúdo, né? Trazendo aquela informação. Exato, Envolve os discutindo alunos. isso na acessibilidade, né, com os alunos. A meta 2, que é melhorar acessos arquitetônicos e de mobilidade, né? Então, esse aqui eu acho que é mais fácil da gente entender, porque a acessibilidade a gente logo relaciona mais com a questão dos ambientes, né? Dos espaços. Pisos de sinalização tátil, né? Com esse projeto que a gente comentou agora. O projeto do museu. Sinalização, o Entra projeto aí. dos museus, né? Enfim, tudo que está relacionado a acesso arquitetônico e questão de mobilidade, né? O projeto do Hércules, que faz esse levantamento de percepção dos usuários idosos com relação aos seus dispositivos auxiliares de marcha, se Também encaixa tá também aí. na meta 2. A meta 3, que é garantir o acesso à informação, né? Também acho que o demais sinais se encaixa. Também. E o um pouco. podcast? Podcast. O inclusive tá totalmente meta 3. Totalmente. Somos meta 3. Somos meta 3 agora, neste momento. A meta 4, que é diminuir o estigma e a segregação. Oficinas de acessibilidade. Oficina de acessibilidade. A faixa de suporte postural. Isso, né? isso. Se encaixa também, porque tem esse intuito de diminuir o estigma e a segregação. A oficina, o objetivo da oficina, não sei se a gente já falou a gente não hoje. Falou. O objetivo da oficina é exatamente tentar simular, tentar trazer as limitações ou questões que as pessoas com deficiência vivenciam no dia a dia e tentar trazer para a sociedade, para a comunidade, para trazer essa sensibilização. Então, o que é que a pessoa com dificuldade de articulação, de coordenação motora fina tem? Como é que eu posso simular aquilo ali? A gente está desenvolvendo a luva, que a luva tenta simular isso aí, tenta trazer essa limitação e a gente coloca na oficina os usuários para executarem atividades do dia a dia com aquilo ali. Então, semana passada a gente aplicou a oficina, inclusive aqui no Dia Mundial da Criatividade, que falava sobre isso, sobre aplicar a oficina, no caso da gente, a gente aplicou a oficina para trazer essas possibilidades de projetar ou de pensar em produtos sendo desenvolvidos com esse olhar. Então, tinha os óculos que simulavam questões relacionadas perda da nitidez, a perda da visão periférica. Cegueira total, cegueira que total. Aí a gente tem faz um passeio, faz um percurso com eles. Isso. A gente também permite ao usuário vivenciar o uso de uma cadeira de rodas, né? O uso de uma muleta, de um andador. Como é que é isso, né? Então, a partir dessa experimentação, dessa vivência, as pessoas desenvolvem a empatia, né? Conseguem realmente se conectar, né, com esse público e fazer tipo uma virada de chave, assim, né? Então, o objetivo da oficina sobre aquilo no seu dia a dia, que querendo ou tornar não, aquilo, tirar o tabu daquilo, né? Isso. A gente não fala sobre isso, né? Não, precisamos falar sobre isso, precisamos tentar tentar vivenciar aquilo para nos aproximar e saber o que fazer, saber agir, né? Para ajudar na luta. E minimizar as barreiras, né? Essas barreiras físicas, barreiras atitudinais que a gente tem no dia a dia e que a pessoa com alguma deficiência sofre tanto com relação a isso, né? Porque não se sente acolhido no ambiente e não consegue viver de forma autônoma naquele ambiente exatamente por conta dessas muitas barreiras que existem aí. Exato. A oficina é um projeto de extensão, né? Que a gente está querendo até transformar isso em algo itinerante nas escolas, né? A gente levar essas oficinas para sensibilizar, né? Então, ele né, sem dúvida, um projeto que se encaixa aqui na meta 4, que é diminuir o estigma e a segregação. E a última meta, que é promover a saúde e o bem-estar, né? Então, também entraria aqui o projeto da faixa de suporte postural, porque também tem essa relação com a saúde e o bem-estar, né? Mas aqui a gente imaginou entrar mais na área da saúde mesmo, com profissionais da fisioterapia, que a gente tem parceria com o pessoal da ACES, né, que faz um trabalho incrível também. Fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, médicos, né, enfim, como podem desenvolver projetos e ações que promovam esse bem-estar, que promovam esse cuidado
com o usuário. Então, porque várias formas a gente tem. exatamente, né? Essas pessoas estão em todos os lugares, precisam estar em todos os lugares, têm o direito de estar em todos os lugares, né? E a gente tem que diminuir essas barreiras, né? Porque as barreiras estão nos ambientes, né? Nas nossas atitudes, nas informações, é nisso que estão as barreiras, né? E não nas pessoas que possuem uma deficiência, né? Ou que estão com a sua mobilidade reduzida, seja ela momentânea, seja ela permanente, né? Então, a gente precisa trabalhar para reduzir isso aí. E o censo trouxe mais uma vez outro dado para a gente. A expectativa de vida da população está aumentando. Então, a gente tem cada vez mais idosos e pessoas que naturalmente, não precisa ter nenhuma deficiência, naturalmente vão ter alguma limitação que a idade ocasiona. E como é que a gente pode melhorar essa vida? Como a gente pode melhorar essa rotina deles? Todos nós vamos fazer uso de soluções inclusivas, se não hoje, talvez amanhã, talvez semana que vem, mês que vem, ano que vem, no futuro, todos vamos envelhecer. Se Deus quiser, vamos envelhecer, né? Pode ser uma limitação temporária. Ou pode ser uma limitação permanente por conta da idade, como a gente está falando. Vamos envelhecer? Vamos, mas vamos envelhecer bem. Exato. Com essa questão da autonomia sendo garantida. Exato. Por isso que a gente tenta plantar essa sementinha nas várias áreas, a partir das várias metas, para que a gente consiga, de alguma forma, impactar e facilitar a vida das pessoas de algum jeito. Aí, para o futuro, né? O céu é o limite, né? O Labdim está sempre com muitas ideias novas. A gente está sempre... Toda segunda-feira a gente faz a nossa reunião geral e a gente sai com mais trabalho, né? A gente faz a reunião geral para a gente tentar correr atrás do que a gente tem para fazer, mas a gente acaba criando mais problemas para nossa vida. Mais coisas para resolver. Mas a gente gosta. A gente gosta, né? E eu acho que nossos estagiários amam também, né? Esse monte. Eles estão aqui atrás me olhando com uma cara de... E aí? Mas assim, para o futuro a gente pensa, a questão da oficina de acessibilidade, botar para rodar nas escolas, né? A questão do programa, o Tudo Mais Acessível. Nossa ideia é que ele vire um evento, que a gente faça mostra de trabalhos dentro dessas 5 metas, né? Então, é um sonho também a gente ter isso. Dá uma olhada aí nas redes. Acho que no Instagram a gente tem esse panfleto, a gente tem essas informações, porque a gente está pensando agora no próximo aniversário, em agosto. Fazer um apanhado do que é que a gente consegue produzir do Tudo Mais Acessível. Se você que está ouvindo a gente aí... Aí, ó, fala ali, ó. Você! Aí, se você tem algum projeto, tem alguma ação que se encaixa em alguma dessas metas, marca a gente lá. Bota a hashtag do Tudo Mais Acessível, marca qual é a meta, porque a gente puxa você para esse evento. Aí fala com a gente por mensagem. Né? Olha, estou fazendo um projeto assim, será que se encaixa? A gente ajuda, né? A ideia, a gente está pensando, é fazer uma amostra, né? Tentar fazer uma amostra desses trabalhos. De projetos, né? Reunir essas pessoas. Para dar visibilidade, né? Exato. Botar luz nesse projeto aí, a gente realmente tentar fazer acontecer. O projeto saia da linha, saia do papel. Mesmo que ele esteja em andamento, mesmo que ele ainda seja, né, uma coisa assim bem embrionária ainda, mas a gente já pode encaixar ali e já apresentar, porque a ideia é a gente tentar se ajudar, né? E fazer com que esses projetos vão... Isso, criar uma rede, né? Em prol da acessibilidade e da inclusão em Caruaru. Então, né? Vamos lá. Acho que é isso, né, amiga? O que mais pro futuro? Já tem coisa, né? Tem coisa bastante, né? Ai, ai. Então é isso, né? Acho que chegamos ao fim, amiga. Sim. A gente fala, né? A gente fala. Mas é tão legal, né? A gente falar sobre acessibilidade, a gente falar sobre inclusão. A gente barriga que já tá roncando. Parece que a gente realmente tá aqui trocando figurinha, conversando e trazendo todo mundo para escutar essa troca de figurinhas e que o bichinho da acessibilidade pique todo mundo para que a gente consiga trazer mais gente no barco, trazer mais gente aqui para fazer isso com a gente. Então, a gente já chamou de várias formas, agora a gente chamou com essa questão das metas do Tudo Mais Acessível. Então, se possível, a gente vai se comunicando, a gente vai realizando essa troca de conteúdo, de informações, tentando se ajudar. Tanto a gente ajudar alguém que está desenvolvendo o projeto, como a gente conhecer esse projeto e botar um holofote aí para... E nos visitem. Né? Sim. O laboratório está lá, fica no Centro Acadêmico do Agreste, né? Da UFPE.
A gente fica no bloco 33 do design, ou também conhecido como Nárnia, né? A gente está lá no térreo, né? Então, querendo fazer uma visita também, marca, a gente, né, senta para conversar, trocar ideias. A gente adora e vai ser um prazer recebê-los lá com a gente. Verdade. Então é isso, né, amiga? Isso. Chegamos ao final. Chegamos ao final. Né? Espero que vocês tenham gostado. Quem tiver outras dúvidas, questionamentos, podem mandar pra gente, né? Podem mandar lá por mensagem, podem colocar nos comentários também de divulgação desse episódio, né? E que vocês querem que a gente jogue de novo esse cubo. Os estagiários estão nos mandando. Eles mandam na gente, no fim das contas, né? Mandam no final. A gente acha que a gente manda em alguma ficam coisa. falando ali. E quem manda na gente? Pois é. Tá. Ai, amiga, eu não me preparei, meu Deus, se eu tiver não. que... E o medo que tem. A gente faz isso, pra gente sentir o que é fazer isso com os nossos convidados. Pois é, vai. Ai, meu Deus do céu, o senhor me ajuda, foi uma bem fácil. Labidim indica. Putz. Bom, eu vou indicar que vocês acessem o nosso Instagram, labidim.ca.fpe, acessem o nosso link da bio, que vocês vão ter lá. Vocês vão encontrar as nossas publicações científicas, vocês vão encontrar o User Capacity Toolkit, tanto a ferramenta como o trabalho, explicando como que ele funciona, como que você utiliza, né? Dentre outras tantas informações. Então, sigam a gente nas redes sociais, labidim.ca.fps, é a minha indicação. Verdade, muito legal. Muito Agora legal. É você, amiga. Ai, vou jogar também, Ai, claro. Projeto de maior sucesso. Eu acho que o projeto de maior sucesso a gente pode dizer nosso, né? Eu acho que é o Labidim. Eu acho que a gente desenvolver, juntar os esforços que começou. Quem não assistiu o primeiro episódio, assista aí. Que começou lá na época do concurso de Rose, que a gente começou a conversar e descobrir essas afinidades. E a partir disso aí, o Labidim foi sendo construído, foi sendo desenvolvido. A gente tem um monte de parceiros já, que são nossos estagiários, que são nossos trainees, que são nossos pesquisadores. Parceiros que já trabalham com a gente. Então, eu acho que a gente está formando um grande monstro, o Labidim, porque é um monstro do bem. Porque eu acho que a gente está conseguindo colher muitos frutos já aí e sempre desenvolver esses projetos com esse olhar para acessibilidade e inclusão, pensando no usuário. Eu acho que a gente tem rendido bons frutos aí. Eu acho que é o nosso projeto. Eu concordo. De maior sucesso. Concordo, total, afirmativo, né? Ai, então agora chegou ao fim, né? De verdade. A gente vai estar perguntando. A gente está agora... perguntando aqui para os estagiários se a gente realmente chegou ao fim, porque é eles que mandam nessa coisa toda. Agora a gente vai dar tchau. Agora a gente vai dar tchau. Mas, antes disso, a gente pede que vocês acionem tudo que for possível no YouTube, no Spotify. Coloca estrelinha, coloca coração, coloca joinha, se inscreve no nosso canal. Tudo isso que vocês podem fazer. Comentem, compartilhem com os amigos. Quem não viu os outros episódios, maratonem. Assistam. Bem legal, maratonem, escutem aí. Tanto a gente tem no Spotify, quanto a gente tem no YouTube também. Então tem com imagem também. Isso. E é isso, né? Levar para... Ajudem a gente, né? Uma das metas também é disseminar essas informações. Então, todo mundo ajudando aí já na nossa meta, no nosso tudo mais acessível, para a gente fazer com que esse mundo se torne melhor para todas as pessoas. Certo? Então, até mais, gente. Tchau. Tchau.